Esses assuntos falar de mobilidade sempre rende bastante. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Nilton. Posso fazer a primeira pergunta, porque foi o que eu perguntei. O que é uma trincheira? Pronto, era a pergunta que eu ia fazer. As mulheres têm agora a propriedade de adivinhar, tá vendo, Nilton? Aí vão dominar o mundo de vez, viu? Que eu ia perguntar porque é o mais básico. Vamos explicar isso aqui para o ouvinte, a prefeitura quer instalar uma trincheira, o que vem a ser uma O trincheira? que é uma trincheira? Vou explicar e você vai ver que você conhece várias na cidade, inclusive, né? Trincheira é uma passagem, certo? Em desnível, ou seja, a gente vai trabalhar com alturas diferentes, no caso, abaixo do nível do solo, que não tem cobertura. Então é um túnel sem fechamento. Sim. Fechado somente na parte que ele ocorre a interseção com outra via. Então a gente vê isso muito tranquilamente aqui, no entorno do Arena das Dunas. Quando a gente vai passar para Leme Silva, a gente entra numa trincheira para acessar. Então, trincheira nada mais é do que um túnel que não é coberto, totalmente. Mas, na prática, o que é que isso garante ou altera a nível de mobilidade efetiva para o cara que vem, o transuente, o usuário do trânsito? Pronto. Na verdade, a gente tem várias hierarquias dentro da mobilidade do trânsito. Você tem a escala local, a menor escala, que é o pedestre e o ciclista, que essa intervenção para ele não alterará em absolutamente nada. Para o pedestre e para o ciclista, sem alteração. O ciclista vai, na verdade, ganhar um conjunto de infraestrutura cicloviária que não tem na região, né? Vai ser implantado ciclovias, as calçadas vão ser acessíveis, os pedestres vão passar nas faixas, então pedestre, ciclista, melhora a condição dele hoje e prioriza ele porque ele continua passando no mesmo nível da via. O que ocorre, na verdade, é que a Alexandrino de Alencar, que hoje cruza ali a Salgado Filho, naquele semáforo ali emblemático. Do antigo Hotel Tirol ali, né? Do antigo Hotel Tirol, exatamente. Que ali engarrafa muito, bastante, né? Bastante, e engarrafa nos dois sentidos, né? Tem dias que a retenção ela chega ali na altura da ABB, para quem está indo em direção à Zona Sul, e para quem quer acessar Nova Descoberta, Morro Branco, facilmente no final da tarde começa a retenção no Corpo de Bombeiros, depois da Prudente de Moraes, e vem travando todos os cruzamentos. Então, eu tenho dito, quem transita ali, se não está dizendo que não tem retenção, é porque não está passando nesses horários. Então, para quem vem na Alexandrino de Alencar, ele não vai mais precisar parar naquele cruzamento. Então, essa instalação dessa infraestrutura, ela começa a trabalhar os cruzamentos da Hermes da Fonseca Salgado Filho. Ela não resolve integralmente o problema do corredor Hermes da Fonseca Salgado Filho, mas começa a tratar esse corredor, mas resolve a condição da Alexandrino de Alencar. Então, a gente começa a tratar o corredor Hermes Salgado, porque é um corredor longo, complexo, que todos nós conhecemos. Terceiro corredor mais demandado da cidade, com cerca de 70 mil veículos por dia. Está aí atrás, o quarto, na verdade, está atrás da BR-101, Felizardo Moura e Roberto Freire, ou seja, é o quarto corredor mais movimentado. E a gente começa a tratar ele, mas já resolve, em primeiro momento, aquela região que é complexa, e a gente tem uma região da cidade que é isolada, que é Morro Branco, Nova Descoberta, que hoje tem basicamente 2 acessos de saída. Você só sai lá via Nascimento de Castro ou via Norton Chaves. E quem não usa um desses 2 acessos são extremos, utiliza Alexandre de Alencar. Ou seja, você vai garantir uma maior fluidez a Morro Branco, Nova Descoberta, aquele complexo ali da Justiça, o IDEMA, o IBAMA, o CRI e toda aquela região. E começa a tratar o corredor Salgado Filho. Então, para o entendedor basal aqui, que muita gente tem dificuldade, a trincheira nada mais é do que duas pistas se cruzando uma sobre a outra, que não vai haver mais necessidade de sinal de paralisação, o fluxo correrá livremente. Constante, exatamente. Muito bem. E por que, na visão, você como técnico e diretor de planejamento da STTU, por que tanta polêmica e tanta celeuma para a instalação do negócio desse? Porque eu vou voltar um pouco no tempo, assim, eu me lembro que Natal, me chamava a atenção, Natal não tinha asfalto em lugar nenhum, há muitos anos atrás. Você tinha um trecho de asfalto que era em frente à barreira do inferno, você não é do seu tempo não. O resto da cidade era ou paralelepípedo ou areia. E aí as pessoas, quando começaram a asfaltar as ruas, as pessoas começaram a reclamar que diziam que ia esquentar muito a cidade. Então eu pergunto a você, em tese, com o aumento contínuo do volume de carros que a gente vê nas ruas de Natal da maneira geral, que é consequência do progresso de tudo e tudo. Aqui na rádio mesmo, quando a gente abriu a rádio aqui, nós não tínhamos carro parado aqui na frente, que todo mundo andava de transporte coletivo. Aí muita gente passou a usar moto, muita gente de moto passou para carro, e hoje você vê aqui a rua tomada de carro, graças a Deus, o que é muito bom. Aí eu lhe pergunto, por que tanta celeuma para uma ferramenta que
trará modernidade, facilidade e celeridade ao trânsito naquele gargalo ali, que é inegavelmente, meus filhos moram ali perto, e quando eu pego meu filho no colégio para deixar lá, eu perco 15 a 20 minutos preso ali, tô inevitável que eu só posso ir por ali, que o prédio é logo no começo, perto ali enfim, em frente ao TRT. Então só me resta ir por ali mesmo. Então o resultado é de lascar. Por que tanta dificuldade do povo entender isso, né, na sua leitura? Na verdade, assim, eu vou até lhe dizer, Felipe, que ainda bem que há divergências de entendimento, né? Esse é a dificuldade de você remodelar, ou reconstruir, ou redimensionar um espaço já construído, não é fácil, né? Qualquer obra estruturante, ela provoca efeitos colaterais, exatamente, no decorrer dela, para ganhar, tem todo um ganho coletivo, uma benfeitoria. Exatamente. Se você olhar historicamente na nossa não tinha cidade, viaduto, não teria tinha nada. Viaduto, não teria, enfim, não só não interrompendo, porque eu tô agoniado, porque eu acho incrível o negócio até desse. Calçada, até pra gente fazer calçada, que são obras de acessibilidade, a gente tem discordância porque está executando obras de acessibilidade. Mas isso é viver cidade construída. Você veja, Roberto Freire passou 10 anos de discussão e o projeto não saiu da Roberto Freire, porque havia uma discussão sobre o tipo de solução que seria dada. Então, o que há primeiro, eu acho que talvez uma incompreensão do projeto, ou seja, não fica claro para as pessoas o que é o projeto. Segundo, uma resistência ao transtorno, porque durante a obra é inegável haver um transtorno. Isso em qualquer obra, veja, qualquer natureza. Quando a gente fez aqui o complexo do entorno da Arena das Dunas, a gente passou 9 meses num momento caótico. Mas quando terminou a construção do complexo do entorno da Arena das Dunas, a gente resolveu um problema crônico da Prudente de Moraes, da Romualdo Galvão, do acesso sul da cidade, ali próximo à Igreja Universal. Mas foram 9 meses de muito transtorno. Então as pessoas, elas têm essa resistência ao transtorno e elas têm uma incompreensão do projeto. E tem aquela questão do olhar para mim. Ela olha para ela e ela se incomoda com a situação dela, mas não pensa na cidade. Sobrepõe o pessoal ao coletivo. Mas houve essa discussão com os entes ali que estão no entorno da obra? Ana, o prefeito atendeu pessoalmente moradores, representantes comerciais, proprietários na STTU. Esse projeto também foi apresentado no Conselho de Mobilidade e eu digo mais, esse não é um projeto novo. Esse projeto, se vocês lembram bem, ele começou a ser discutido por volta de 2010 com o Pacto Mobilidade para as obras estruturantes do Arena das Dunas, que envolvia um projeto de ordem de 400 milhões, que era fazer todas as passagens em desnível da Alexandrina no corredor inteiro até a Miguel Castro. Então, esse não é uma discussão recente na cidade. E mesmo assim ela foi rediscutida. E eu digo mais assim, a grande preocupação das pessoas é que você crie uma estrutura que segregue a cidade. O que de fato ali vai ocorrer é a manutenção das marginais, a manutenção das calçadas, e o que é hoje o canteiro central é quem vai mergulhar. Ou seja, não há uma segregação do espaço, não há aquelas obras que se faziam antigamente, que subiam imensas paredes, cavavam imensas valas e segregavam o espaço. Não. Há a preservação desse espaço. Mas o que ocorre, eu acho que é esse, Felipe. A desinformação. Antes de entrar na pergunta propriamente dita sobre a polêmica da obra, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é o projeto e qual é o cronograma, com que prazo a prefeitura está trabalhando para a execução desse serviço. Sobre a trincheira é no sentido do mergulho para quem vem pela Alexandrina, não é isso? E quem vai na Hermes da Fonseca passaria por cima da trincheira ali, né? E aí, qual é o prazo que a prefeitura está trabalhando? É exatamente isso, né? A Salgado Filho fica exatamente como está. Nenhuma alteração na Salgado Filho, exceto... Só muda-se que vai tirar o sinal. Exceto a remoção do semáforo, a acessibilidade das calçadas, a implantação de ciclovia, né, a regularização do espaço que já existe. Que é um pacote de coisas boas, né? Isso vai agregar ali no... Inclusive uma correção histórica naquele trecho ali na frente da Caerne. A gente sabe que sentido Zona Sul, a via se estreita bastante. Sim, né? sim. Então vai haver uma correção, inclusive histórica, daquele canteiro, permitindo uma melhor fluidez. Então, na Hermes Salgado não muda. A Alexandrino, sim, o canteiro central ele sai e a trincheira ela passa por baixo da Salgado Filho. A obra ela está projetada para 10 meses, mas não são 10 meses de interrupção total do cruzamento. Certo. À medida que essa obra for avançando, você fecha um lado, abre o outro e ela vai entrando nesse compasso e liberando à medida que a obra for avançando, né? A estratégia é fazer a laje na via, depois que a laje estiver pronta, é que você escava. Ou seja, você tem uma otimização da execução. E também envolve outras coisas. São 25 milhões, mas não são 25 milhões para a execução exclusivamente da trincheira. Isso inclui os desvios. Então, são 17 milhões destinados à trincheira e aproximadamente 8 milhões destinados ao recapeamento da São José, Jaguarari, uma parte da Alberto Maranhão e outras vias do entorno que receberão
esse fluxo. Então, além da trincheira, todo o entorno vai se beneficiar da acessibilidade. Ganha o trânsito como um todo. Como é que está a calendarização disso aí? Já tem o trâmite burocrático já está todo vencido para iniciar a obra? Quando é que a prefeitura espera As licenças estão todas já... Como é que está essa fase prévia antes da obra? Essa pergunta da licença é até interessante, porque esse trata-se de um recurso federal, né? Sim. Trata-se de OGU, vem pelo atual Ministério das Cidades, e o agente local é a Caixa Econômica. E eu acho que não existe ninguém mais criterioso para aprovação de projeto e liberação de recurso que eu conheço que não seja a Caixa Econômica. Então, fez inclusive parte da tramitação na Caixa constar as licenças ambientais. Então, licenças, estudos de desvio de tráfego, projetos executivos, sondagem, tudo isso foi analisado ainda pela Caixa Econômica para garantir a liberação do recurso. Então, dada esta aprovação na Caixa Econômica do que foi apresentado, é que a gente poderia licitar. Então, a Prefeitura correu a licitação, existe uma empresa vencedora, já foi homologada pela CPL, na Secretaria de Infraestrutura, e o processo deve ir à STTU para a contratação. Então, nas próximas semanas deve ocorrer a contratação e a emissão da ordem de serviço. Mas a obra não inicia com a trincheira. A obra inicia com a preparação dos desvios. A gente está falando de em torno ali de 60 mil veículos que circulam naquela região. Grande ali, Então a gente vai precisar preparar a Romualda, a Prudente, a São José, a Jaguarari, todo o entorno para receber. Então, assim, dentro de 60, 90 dias será a preparação deste entorno. Tem alguma chance de a prefeitura desistir da obra? Não, no cenário atual, assim, até onde a gente está... Existe algum prazo limite com relação à execução desse cronograma? O cronograma está previsto, são 10 meses, né? Então, assim, o prazo, a gente acredita que vai conseguir manter, assim, como exemplo da Felizardo, a gente tem mantido o cronograma, a gente também deve manter o cronograma. Essa é uma obra mais localizada, até de mais fácil execução do que a própria Felizardo. Desses 25 milhões, Nilton, que você fez menção, quantos vêm desse montante vem do governo federal e qual é a contrapartida da prefeitura? A contrapartida da prefeitura, salvo engano, é de 88 mil reais. Certo. Quer dizer, é um presente para a cidade. Quase a totalidade, exatamente. Agora, e houve algum questionamento judicial já em relação a esse projeto? O Ministério Público, logo no início, acionou a prefeitura, a gente compareceu a audiências, apresentou documentação, e a gente acredita que venceu essas questões junto ao Ministério Público. Existem alguns questionamentos, porque houveram agora questionamentos recentes sobre a licença, sobre o material, mas a prefeitura está muito tranquila, porque o que é objeto de questionamento é objeto que está vencido. Eu pergunto isso em relação ao cronograma, né? Porque uma ação judicial, um embargo e alguma coisa desse tipo dos envolvidos lá nas críticas já chegou à prefeitura? O que já chegou à prefeitura? O que chegou à prefeitura chegou recente e já foi resolvido. São questionamentos mais administrativos, isso, né? Nilton, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que é o seguinte: os críticos da obra apontam, na verdade, que a obra ela seria desnecessária. É a grande crítica deles, que eles afirmam que pela quantidade de veículos que transitam ali pela Hermes da Fonseca, pela Alexandrine de Alencar, seria possível resolver o problema com ajuste de sinal, de semáforo. E, além disso, afirmam que, uma vez a trincheira sendo feita ali na Alexandrino, vai somente empurrar o problema mais para frente. O congestionamento que existe ali vai passar para Bernardo Vieira, para Prudente de Moraes, enfim, vai só empurrar. Como é que a STTU responde a essas duas críticas de que a obra é desnecessária, que portanto vai gastar aí 25 milhões em tese, segundo esses críticos, sem necessidade, e que o problema vai ser só empurrado para o próximo cruzamento? Assim, dentro da engenharia existem diversas soluções para se tratar um mesmo problema, certo? Então cada técnico vai enxergar a solução de uma determinada forma. Os estudos que a prefeitura contratou e que foram realizados, inclusive por professores do Instituto Federal, por outros pesquisadores que têm condições de atestar com muita firmeza o que foi dito, é que hoje a situação ali, ela é crítica. Mas num cenário de 10 anos, ela se tornará ainda mais crítica. Insustentável. Se tornará insustentável. Então, a prefeitura está começando a tratar um corredor para evitar um problema que pode surgir em 10 anos. E 10 anos a gente está falando de um curto espaço de tempo. Então, se a prefeitura deixa para resolver daqui a 10 anos, vai dizer que a prefeitura foi omissa e esperou 10 anos para resolver. Se a prefeitura começa a resolver hoje, está dizendo que não tem necessidade. Mas isso é a divergência de opiniões. Sim, faz parte do convivência e sociedade. Sim. Mas eles apontam, por exemplo, que o recurso que a prefeitura conquistou, poderia ser utilizado em áreas mais críticas, que eles entendem que são mais críticas. A prefeitura tem atuado em áreas bem críticas, por exemplo, Felizardo Moura,
Agora, este cruzamento, o pontilhão de Cidade Nova, que é aquela passagem de nível, também está já na Caixa Econômica para licitação. Ponta Negra, Ridinha, a Prefeitura, na verdade, tem atingido vários pontos críticos. Está faltando Jerônimo Câmara desde a Copa de 2014. Mas assim, não está fora do radar. O prefeito, ele, por sinal, todas as reuniões, o primeiro ponto de pauta de reunião é a Jerônimo Câmara. A Jerônimo Câmara não foi deixada de lado em nenhum momento. Na verdade, é um problema de ordem técnica muito complexa. A Prefeitura contratou talvez um dos maiores técnicos da América Latina para tratar esse problema. Uma empresa cujo qual um dos responsáveis técnicos é um dos maiores técnicos e professores renomados do país, da Universidade de São Paulo, da COP, e estão tentando resolver, está terminando uma etapa de sondagem, né? Ocorreu ali durante a execução se deparou com um problema, vocês devem conhecer a situação, e está sendo tratado este problema, que é um problema bastante complexo de resolução a nível de engenharia. E ali, como eu disse que eu fiz menção, que eu morei ali perto, ali tem, naquele quadrante ali tem duas particularidades. Como usuário eu percebo claramente. A primeira é o Midway Mall, que virou um polo comercial inegável, ou quiçá um dos maiores polos comerciais que impacta aquele quadrante de forma expressiva. E o outro, o próprio antigo Hotel Tirol, que virou lá um prédio residencial gigante, com um prédio comercial, residencial gigante e um prédio comercial também muito grande. Então, tem duas coisas que fazem uma diferença naquele quadrilátero especificamente. Não sou da STTU não, mas estou complementando aqui como usuário. Só lhe esclarecer a respeito disso, né? Todos os dois empreendimentos são empreendimentos considerados de potencial excepcional para o impacto na mobilidade. E precisaram de pareceres especiais para aprovação. A Secretaria jamais tem a intenção de impedir o desenvolvimento de uma área. O desenvolvimento econômico. Então a gente concede e analisa as medidas que são necessárias para resolver. E esta é uma das medidas porque indica que este corredor, inclusive com o plano diretor, ele receberá um adensamento maior. Sim. Então a Prefeitura não pode ficar passiva, aguardar adensar para depois resolver o problema. Newton, uma outra crítica que é feita pelos críticos do projeto é com relação à ausência, segundo eles, de pontos fundamentais, informações fundamentais no curso do processo. Por exemplo, aponta-se que ainda não teria ou não teria sido disponibilizado a tempo um estudo de impacto ambiental sobre o projeto da trincheira. Outra coisa, a Prefeitura abriu um prazo para que qualquer cidadão pudesse contestar a obra e esse prazo foi aberto sem a apresentação prévia do projeto, ou seja, o cidadão não tinha como contestar algo que não se tinha todas as informações lá disponíveis. Então eu queria lhe perguntar primeiro, o estudo de impacto ambiental foi feito, está lá, está pronto? E segundo, procede essa informação de que foi aberto o prazo para consulta sem todas as informações? Primeiro que se chama a licença ambiental, todos os estudos têm que ter, né? Jamais a Secretaria de Meio Ambiente emitiria, ainda mais com a fiscalização muito forte do Ministério Público em cima das licenças ambientais. Então procede que não procede, tanto que foi objeto de contestação do processo licitatório, a ausência de licença, e a licença foi apresentada dentro do procedimento. A Caixa Econômica, eu acho que não tinha sequer analisado a primeira etapa desse processo sem a licença ambiental. O processo, inclusive, é público, ele está disponibilizado, não só pelo município, mas também pela plataforma do governo federal, porque trata-se de recursos federais, e todo e qualquer cidadão ele tem direito a acessar os processos. Uma das alegações de que não havia sido apresentado, não tinha como a gente licitar sem os projetos estarem dentro do processo licitatório. O processo licitatório é público, qualquer cidadão tinha o prazo lá, acho que foram de 45 dias, para retirar o processo, para retirar o projeto, retirar o edital ou solicitar e fazer o questionamento. Então, assim, foram cumpridos os trâmites legais necessários. Perfeito. A obra começa quando? Então, a gente deve estar recebendo na STTU o processo para fazer a contrato e emissão de ordem de serviço, e a gente acredita aí que vai fazer as reuniões com a construtora e começar a fazer uma programação, e a gente deve divulgar um cronograma preciso à imprensa, mas a gente começa ainda no final desse primeiro semestre, Newton Filho, diretor de planejamento da STTU, que eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, hoje no Repórter 98, microfones para despedidas, e já lhe antecipo, assim, nós somos aqui de instinto desenvolvimentista, tudo que é para melhorar, para adequar e oxigenar. Nós estamos aqui pronto de portas abertas a fazer um jornalismo sério, de conectar a informação real e completa, como você trouxe, com o entendimento e os anseios da sociedade, viu? Microfone para despedida mesmo. Filinto, Georgia, Tiago, a gente é quem agradece o espaço para esclarecer. A gente está sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer eventual discussão sobre